Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta terça-feira da 30ª semana do tempo comum nos dá uma compreensão maravilhosa a respeito do reino de Deus que Jesus estabeleceu com a sua vinda. Sim, por meio de sua palavra, por meio de seus gestos, por meio de suas ações, e sobretudo por meio do mistério de sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus estabeleceu definitivamente o reino de Deus em nosso meio, na história da humanidade. Porém, Ele quer que nós compreendamos que nada e ninguém pode impedir a realização, a expansão, a manifestação do reino de Deus. Mesmo que aparentemente nós não consigamos perceber, e por isso mesmo ele utiliza estas 2 parábolas, falando do grão de mostarda e também falando do fermento, comparando o reino de Deus com o fermento. Jesus nos deixa claro, porém esse reino se expande, esse reino cresce, esse reino acontece, ele se manifesta com todo o seu vigor, com todo o seu poder, porque não é um reino qualquer, é o reino de Deus. É o reino de Deus, não é um reino qualquer. Nós, discípulos e discípulas de Jesus, pela graça de Deus, fazemos parte desse reino. Jesus quer hoje suscitar em nós uma alegria profunda, porque nós fazemos parte desse reino. Porque esse reino, ele também se manifesta a partir dos nossos corações, na medida em que, dóceis à graça de Deus, permitimos que este reino seja de fato a razão da nossa vida. Quando nós permitimos que esse reino, ele ilumine a nossa razão e se manifeste no nosso agir, se manifeste na nossa prática, quando estamos comprometidos com os ensinamentos de Jesus, procurando viver como Ele viveu. Há uma tentação
muito grande, um risco que muitos cristãos e cristãs correm quando na vida do mundo, na vida da sociedade, se deparam com tantos problemas, com tantas manifestações do anti-reino, de injustiça, violência, maldades, corrupções. E aí, os cristãos, numa tentativa de autopreservação, autoconservação, querendo viver com coerência sua fé, seu compromisso com o reino de Deus, acham que devem recuar, acham que devem viver a sua fé no particular da vida da igreja, da participação da liturgia, dos sacramentos. Talvez alguns momentos de oração no ambiente da própria casa, no ambiente familiar. Mas o testemunho público da fé, jamais. Nós vivemos num mundo marcado por tantos sofrimentos, onde muitas vezes sentimos em nós mesmos o peso de um mundo comprometido com o anti-reino, que corremos o risco de recuar, corremos o risco de fugir. Algumas pessoas, inclusive, acham que por conta disso, o seu próprio trabalho, o seu emprego no mundo, na vida do comércio, compromisso com a saúde pública, o compromisso com o trabalho da lavoura, o trabalho do campo e tantas outras formas de trabalho, acham que esses trabalhos são feitos, são realizados, mas a pessoa acha que só trabalha para Deus quando realmente, por exemplo, ela é dona de uma livraria católica com livros católicos. Ali eu trabalho para Deus. Ou então quando trabalha numa obra de evangelização, ou quando trabalha na secretaria paroquial, um trabalho pastoral. Agora eu estou tranquila porque trabalho para Deus. Mas a lida da casa, o trabalho doméstico, o trabalho liberal e tantas outras formas de trabalho, é um trabalho comum, mas não é trabalho para Deus. Isso é um engano, meus irmãos. Isso é um erro. Pelo contrário, o próprio apóstolo São Paulo, na primeira leitura, nesse trecho de sua carta aos Romanos, ele diz que até mesmo a criação, a obra criadora de Deus, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E como é que os filhos de Deus, com medo do anti-reino, começam a recuar, começam a deixar de realizar seus compromissos sociais, seus compromissos de trabalho, porque ali as coisas estão difíceis, é muito problema, é muito sofrimento, é o anti-reino, é a corrupção, é a injustiça, absolutamente. Muito maior, meus irmãos, é o Espírito de Deus que age em nós do que o espírito do mal que age no mundo. Ele é muito mais poderoso. Por que recuar? Por que se intimidar?
Porque o descompromisso com o trabalho, com a vida da sociedade, a não ser aquelas pessoas que realmente são chamadas a uma vocação particular na vida da igreja, a uma consagração a Deus ou coisas desse tipo, mas mesmo assim, todos nós somos chamados a manifestar o reino de Deus onde quer que estejamos, na nossa família, no mundo do trabalho, no mundo da sociedade, manifestar o reino de Deus, porque a criação ela anseia, a criação ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, porque também o nosso mundo precisa ser liberto do mal, da corrupção, do anti-reino. E Deus nos escolheu, na sua bondade, na sua misericórdia, para que nós façamos o reino de Deus acontecer, com esta certeza, com esta convicção, que o reino de Deus se expande com força, com beleza, mesmo que às vezes nós não percebamos, e por isso o grão de mostarda, e por isso o fermento. Mas o fermento, quando ele é colocado, ele fermenta toda a massa. O grão de mostarda, quando é semeado, ele cresce a ponto de se tornar uma árvore frondosa. Assim é o reino de Deus. O nosso pedido ao Senhor nessa Eucaristia é que nos dê a graça de um compromisso mais fiel, um compromisso mais alegre com o seu reino, de modo que, onde quer que nós estejamos, este reino possa acontecer, levando vida, levando saúde, levando a bênção, levando a justiça, levando a verdade, levando o amor, que é o próprio Deus.